Bom dia, a paz do Senhor esteja com todos. Que nessa sexta-feira Deus possa derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um. Não só os que assistem os nossos vídeos, mas aqueles também que vão ir por trabalho, que vão passar o dia com a família. Porque Deus tem bênção para todos nós. Que Deus possa dar o livramento de atravessarmos a rua, de chegarmos até o nosso destino com a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra ela fica em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que eu e você teria coragem de dar o nosso filho por uma humanidade toda? Eu vou ser sincera com vocês. Eu acho que eu não teria coragem de dar o único filho que eu teria para salvar toda a humanidade. E aqui Deus, ele já sabia, ou supostamente sabia, porque tem coisas que Deus já sabia e tem coisas que Deus não queria saber. Porque muitas vezes Deus vê as nossas atitudes. Então será que eu e você teria essa coragem que Deus teve? Esse amor, não falo nem coragem, esse amor que Deus teve de dar um único filho, sabendo que aqui na terra ele viria como um homem e não como Deus mesmo, assim. Ele não aqui na terra Jesus não teve poder, ele teve fé, porque todas as obras que ele fez foi através da fé que ele tinha, que ele sabia que ele tinha um pai poderoso, um pai que poderia fazer o impossível por todas aquelas pessoas, por todas as questões. Mas ele aqui na terra, Jesus passou todo o sofrimento que passou como homem. A traição, que hoje muitas vezes somos traídos por pessoas. Não falo só no relacionamento, mas eu falo entre amigos. Aquele que bate no teu ombro e fala que é teu amigo, mas na hora que você mais precisa dele, ele é o primeiro a afastar da tua vida. Pois Jesus ali foi chicoteado. Será que aguentaríamos? Não, nós não aguentaríamos. Porque hoje, se a gente machuca, se a gente quebra um pé, quebra uma perna, ou tem um arranhão, a gente já reclama da dor. Você imagina você ser chicoteado. Eu não aguentaria e creio que nem vocês aguentariam. Deus, quando Jesus estava ali em todo aquele sofrimento, o coração dele também estava triste. Porque era um filho dele, é um filho dele que estava ali. Sendo chicoteado, traído, tendo o teu rosto cuspido. E por pessoas que Deus sabia que não ia mudar, né? Então ali a situação de Jesus é uma situação que é muito triste. Nem eu e nem você conseguiríamos passar por nada que ele passou. A primeira a traição que Judas fez com Jesus, se a gente humano, nós, seres humanos, hoje, soubéssemos onde a gente iria, logo atrás de Judas. Mas Jesus era diferenciado. Jesus, ele veio e ele era um homem diferenciado. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou o demônio, sabendo e tendo a fé no Pai dele. E assim também devemos ter fé no nosso Pai, no nosso Criador. Deus, ele é Deus na nossa vida em todos os momentos, não é só no momento que é jubilante de alegria, não. Quando estamos tristes também, Deus, ele é Deus na nossa vida. Porque aprendemos no deserto para poder crescermos e nos fortalecer. Assim como eu já disse em alguns vídeos, o deserto ele não te mata, ele te fortalece, ele te ensina. Se não passássemos por prova, será que iríamos crer que Deus ele é Deus na minha e na tua vida? Não. Seria tudo muito fácil. Mas Deus ele só dá a prova para aqueles que ele sabe que já é aprovado.
Eu e você fomos aprovados nas nossas provas, porque quando Deus nos dá, Ele já sabe da certeza que vamos ser vitoriosos. Tem provas que duram muito tempo e a gente acaba questionando a Deus. Por quê? Então não devemos questionar não, porque o questionamento é como se fosse uma murmuração. E não queremos ficar 40 anos no deserto por causa de murmuração. Dá glória a Deus até pela prova que Deus te dá, porque Deus sabe que você é um vencedor. Ah, é difícil passar pela prova dando glória a Deus? É sim, porque tem prova que só Deus sabe quanto é difícil. Mas Ele te deu essa posição, Ele te deu essa prova porque Ele sabe que você, no final, vai ser o campeão. Davi, quando enfrentou Golias, eu creio que em algum momento também o coração dele ficou um pouquinho ali apertado. Porque um homem daquele tamanho, fora do normal. Porque eu não me recordo se a palavra fala o tamanho. Não, eu acho que não fala o tamanho. Mas quando a gente estuda sobre Golias, sobre a família de Golias, né? Ali fala que eles que eles eram muito altos. Assim como os anjos também são altos, né? São imensos. E Davi era um homem de estrutura pequena. Mas em momento nenhum ele desistiu do propósito que Deus deu a ele. E ele usou de toda a estratégia para poder derrubar Golias. E assim também devemos ser nós, derrubarmos o nosso Golias, que aparece na nossa vida todos os dias. Porque nós temos um Deus que nos dá estratégia, que nos dá sabedoria. Ali quando Davi foi para poder derrubar Golias, Davi só não tinha estratégia de derrubar o Golias, mas assim como também ele tinha outra estratégia. Por quê? Porque ali poderia o quê? Os irmãos de Golias poderiam se revoltar e atacar Davi. E ali Davi tinha outras estratégias. Mas não foi necessário, porque Deus, Ele é Deus. Deus honrou Davi, assim como honra eu e você. Às vezes estamos num lugar, às vezes estamos no meio de pessoas que não dá nada por mim e por você. Mas a gente não deve se preocupar, porque aquele que nos coloca no meio dos grandes é o nosso Deus. E podemos ser pequeno aqui nessa terra, mas somos grandes com Deus. Tem coisas que fazemos que as pessoas não precisam saber. Tem obras que fazemos que as pessoas não precisam saber, porque a gente não faz para poder mostrar para o ser humano. A gente faz para mostrar para Deus, para agradar o coração de Deus. Para poder juntar o nosso galardão que é lá no céu, porque aqui na terra é só uma passagem, nós estamos aqui só de passagem. Eu e você estamos no caminho de volta para nossa casa. Muitos concluem e outros é necessário que Deus feche o ciclo. Eu e você temos um ciclo que só o nosso Criador sabe. A nossa hora de nascer e a nossa hora de partir, de descansar. Então não construa palácios, não construa riqueza nessa terra, não. É claro que você não é pecado você ter um carro bom, não é pecado você ter uma casa boa, não é pecado você ter o dinheiro, mas você não pode deixar o dinheiro te dominar. Você tem que dominar o teu dinheiro. Você não pode ser dominado por ele. E se você tem condição, ajuda sim o teu próximo, porque o teu próximo é teu irmão aqui na terra e perante a Deus, porque nós somos todos irmãos, nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas têm muito dinheiro, têm muita riqueza, constroem muita coisa aqui nessa terra, mas esquece que a nossa morada é lá no céu, que é lá que temos que construir a nossa casa. É lá que nós temos que ter os nossos, é como se fosse simbólico, os nossos diamantes. Cada obra que a gente faz aqui, a gente consegue conquistar um tijolinho para a nossa mansão lá no céu. Mas tudo isso é simbólico.
Não significa que chegar lá no céu, o rico vai ter uma mansão porque ele é rico. Não. Nós vamos ser julgados iguais. Vamos ser julgados pelos nossos pecados, pelas coisas que não fizemos e que fizemos também de errado. Quando partimos dessa terra, a urna funerária, ela é a mesma. Uma mais chique, a outra mais... Mas são todas de madeira, são todas enterradas debaixo de 7 palmos. Então, nessa terra, nós não somos nada, nós somos matéria. Se eu e você fechar os olhos daqui 1 hora, daqui 2 horas, 3 horas, o nosso corpo já está entrando praticamente em decomposição. Já está apodrecendo. Então, construa o teu galardão lá no céu. Ajuda o teu próximo. Fala uma palavra pro teu amigo, dá um conselho bom. Ora a Deus pela vida do outro. Hoje as pessoas estão construindo coisas aqui na terra que vão ficar. Que vão ficar por aqui. Quando partimos, nós não escolhemos nem a roupa que nós vamos. Porque ali é só um corpo. Nós temos sentimentos, nós temos saudade das pessoas. Mas algo mais importante é o que fizemos nessa terra para quando chegarmos lá no céu, a gente ter a certeza de tudo que fizemos aqui nessa terra de bom. Para podermos ganharmos o nosso galardão. Que vocês possam ficar com essa palavra abençoada. Assim como vocês recebem, eu também recebo. Assim como Deus fala com vocês, eu também escuto Deus. Deus fala comigo. Às vezes a gente vai gravar e prepara algo. E quando vê, Deus muda toda a história, muda todo o trajeto. Porque quando somos guiados por Deus, é Deus quem fala no nosso coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que cada um de vocês possam ser guardados pelo Espírito Santo. Fiquem com Deus.